Oi, gente. Aproveitando que hoje é dia 1º de outubro, e outubro é o meu mês, né? Eu quero gravar um testemunho que foi pedido, né? Um irmão muito querido e meu sobrinho, músico da CCB, me pediu para mim contar o testemunho que o senhor fez comigo numa das minhas viagens de missão em Sabará. E eu vou contar para ele e compartilhar com vocês também. Como o mês de outubro é o mês do perdão, né? Como está lá na Torá, eu já vou aproveitar para pedir perdão também por alguma interferência externa, porque eu estou gravando ao vivo, né? E então, perdoa. Devido à minha idade também, eu estou com a voz meia rouca, né? E tudo isso eu pedindo perdão para vocês, mas eu vou contar o testemunho que o Senhor trouxer avante de eu contar nessa gravação. Tanto para a minha família, que é da família Buscapé, de Carapicuíba, a quem eu dedico também esse vídeo, e também para o seguidor do canal Geraldo Carolina CCB, também da minha família, da parte da minha esposa, que é família Fernandes do Alfavita. Tudo de bom para todos e vamos lá. Então é o seguinte, como alguns já é ciente, através de uma complicação de derrame cerebral, só que atacou foi minhas vistas, afetou meu nervo óptico, né? E pressão alta, culminou com esse problema de deficiência visual que eu tenho desde os anos 90, no final de 90, eu perdi a visão. Salvo engano, 98. Então, mas essa época desse testemunho que eu vou contar foi logo no princípio que eu perdi a visão. E nós ia para Sabará, que nós ia assistir um batismo, como eu fui vários batismos lá em Sabará. Sempre que Deus põe no meu coração, eu ia lá com aquela irmandade para assistir os batismos. E aí, irmãos, nós assistimos um batismo, e aí a minha esposa, Piedade, o irmão Egídio, meu ex-cunhado, na época meu cunhado, que a irmã Conceição ainda era viva ainda, era a irmã Conceição, a irmã da minha esposa, a irmã mais velha da minha esposa. E daí a irmã Conceição, irmão Egídio, né, que é meu cunhado, a minha esposa, e eu, e o Joe, meu filho caçula. E nós fomos para assistir um batismo lá em Sabará. Num determinado trecho da Fernão Dias, como alguns conhecem por 381 também, nós ia passando na região de Pasto. Eu comecei a perceber que as árvores na beira da Fernão Dias, eu comecei a ver, parece que passava, parece que eu estava vendo que as árvores estavam passando, assim como se fosse uma velocidade mais grande que a do carro. Eu comecei a prestar atenção naquela visão, né, pensando que era uma visão. Daí a pouco eu olhei e comecei, a minha vista foi abrindo o horizonte, e eu comecei a enxergar ao longe. Daí a pouco eu vi um pasto com diversos animais lá no pasto, vaca, filhote.
E, enfim, pastando lá no pasto. Aí eu peguei e anunciei para gente, eu estou vendo. Aí o Egídio, meu cunhado, falou, Major, você gosta de brincar, né? Aí eu falei, não, eu estou vendo mesmo. Eu estou vendo aqui as vacas lá no meio do pasto e comecei a citar as vacas. Aí quando eles olharam lá e viram as vacas que eu estava citando, o irmão Egídio brecou com tão força, nós aí num Fiat Uno, Corvinho que ele tinha, não sei se alguém a lembra, que ele aí é meio rápido, e o Fiat Uno deu até um pequeno rodopiada, como eles falam, um cavalo de pau no meio da pista, e parou, e eles ficaram todo mundo perguntando para mim as coisas, que cor que ele estava vestido, como que ele estava, né? E começou a perguntar as coisas para mim, que eles viam, eles perguntavam, e eu confirmava. Então, nesta missão, especificamente, o Senhor me devolveu a visão, e segundo a medicina, pelo menos naquela época, não tinha recurso para me enxergar. Porque, ao grosso modo, explicando para a Irmandade e para os meus seguidores do canal Geraldo Carolino CCB, segundo o médico, assim, a minhas vistas aconteceu como que a pessoa tem uma lâmpada num teto e ela vai por dentro da conduíte e aquele fio rebenta dentro do conduíte e alguém vai tentar consertar e puxa o fio e acaba ficando com o fio na mão. Então não tem como emendar o fio dentro do conduíte. Assim o médico falou que foi o meu caso. O nervo óptico, ele estourou, cortou e encolheu. Então não tinha como emendar para voltar a visão. Então, segundo o médico, não tinha mais condição de emendar o nervo óptico. Consequentemente, não tinha condição de eu voltar a ver mais, segundo a ciência médica. Mas Deus, irmãos, que tudo pode, está acima de todas as coisas, e proporcionou esse sinal na minha vida para mais uma vez mostrar que ele estava comigo. E assim aconteceu. Aí nós acabamos de chegar nas viagens, lá em Sabará, porque Deus havia me revelado que era para mim nesse batismo. E nós somos no batismo. E aí, irmãos, chegando no batismo, todo mundo ficou abismado de ver que eu estava enxergando, né? E começaram a fazer teste para ver se eu estava enxergando mesmo. E pela misericórdia de Deus, a minha vista tinha voltado. Chegou na casa do saudoso irmão Geraldo Escolático, que na época era o porteiro da congregação de Sabará, já tinha construído aquela igreja lá no alto do Findalgo, no Campo Santo Antônio. E assim ia ser o batismo. E assim, meu Deus, fez essa obra maravilhosa, mostrando para nós que Deus tudo pode, que Ele pode transformar a visão, pode transformar o coração, pode, irmãos, recuperar a nossa condição física no momento que lhe aprove, no momento que Deus quiser. Ele, pelo seu grande poder, Ele opera muitas maravilhas. E aí vamos chegando lá no batismo. Aí quando foi no domingo, nós fomos para o batismo. Chegando no batismo, Deus fez uma obra bonita, né? Chamou várias almas nas aulas do Santo Batismo. E Deus deu a graça de, depois de cego, ser o último batismo que eu vi assim, com a minha própria visão.
Louvado seja Deus. Deus me proporcionou esse milagre maravilhoso que estou contando para vocês. Também, irmãos, nestas viagens minhas para Sabará, como os irmãos já passei para os irmãos, Sabará foi uma cidade que Deus mostrou para mim em visão. Nós estávamos orando com os irmãos em casa e o Senhor me arrebatou e me mostrou esta cidade no ano de 1986. E assim nós começamos naquele ano uma missão ali em Sabará. Por algum motivo, né? Já tinha a obra naquela cidade há 25 anos e por uma desavença entre o ancião e o cooperador, a obra foi diminuindo até que acabou. Então, neste ano, o Senhor me mostrou essa visão da cidade de Sabará e o Senhor mostrou eu viajando, chegando na cidade, as casas que eu devia ir, as visitas que eu devia fazer, as irmãs que o Senhor ia chamar, as irmãs que estavam paradas, que o Senhor ia trazer de volta. Umas o Senhor pôs de porteira, outras o Senhor pôs da obra da piedade. Irmão Geraldo Esculato, que o Senhor pôs ele de porteiro. Irmão Lucindo, o genro dele. E assim, irmão, Deus fez essa obra maravilhosa. E quando eu estava nessa visão, dessa revelação que Deus mostrou, que foi de dia, nós estávamos de joelho na sala, Deus falou para mim, como eu fiz no passado, no tempo de Neemias, que eu enviei Neemias para recuperar os muros que estavam queimados de Jerusalém, eu estou te enviando para restaurar a minha obra nessa cidade. E, irmãos, em cada casa que eu ia, o Senhor me dava alguma coisa para mim falar e eu guardei aqui na mente para mim transmitir com exatidão aquilo que o Senhor tinha me mostrado em visão. Então, irmãos, uma das visões que eu lembro bem nitidamente, que o Senhor mostrou para mim, o Senhor mostrou uma congregação, e as paredes da congregação, irmão, tinha aqueles lugares que podia passar uma pessoa do rachado que tinha nas paredes. E tinha vários rachados na parede. E eu perguntei para o anjo que estava comigo, por que as paredes da congregação tinham aquelas fendas, aqueles rachados para passar para a pessoa. Ele falou, isso simboliza a minha obra, que cada lugar desse que está rachado, está faltando um pedaço, é um irmão que não está mais e que voltou para trás e que foi para o mundo. Mas cabe você ir lá e trazer eles e colocar ele para restaurar as fendas da minha obra. E quando, irmãos, eu estava vendo na visão, eu vi também no teto da congregação uma teia de aranha muito grande. E o anjo falou para mim, desfaz essa teia de aranha e tira essa aranha. Irmãos, eu peguei na vassoura de Piaçaba, que eu estava varrendo a congregação, para tirar aquela teia de aranha. Quando eu cheguei, era uma teia de aranha mais ou menos dos 5 metros de diâmetro. E tinha uma aranha muito grande, uma aranha do tamanho de um homem. Irmão, andando naquela teia. Mas quando eu cheguei perto da teia de aranha para tirar aquela teia de aranha, o corpo é de aranha, mas a cabeça era de homem. E eu reconheci, irmão, na visão, depois, o homem que estava naquela teia. E o Senhor mandou falar para ele,
o Senhor mostrou o nome dele e mandou falar para ele, que eu não vou falar aqui para não haver constrangimento. Eu falei para ele assim: irmão, o Senhor não te quer mais nessa cidade. Você está atrapalhando a obra de Deus nessa cidade. E aí, irmãos, Deus preparou que eu fui na casa desse irmão e falei para ele a visão que Deus tinha me dado. E ele falou: então, já que Deus não me quer mais aqui, eu vou embora daqui. Entendeu, irmão? E ninguém podia contestar aquilo que eu falava para eles, porque eu não conhecia nenhum movimento da obra de Deus. Então, quando alguém queria contestar, mas então você é a favor o irmão e é contra mim, eu falei: não sou a favor de ninguém, foi Deus que mostrou para mim. Então não é a minha vontade, e nem a minha, nem a sua opinião, é a opinião de Deus. E assim, irmão, o Senhor vai me guiando nessas visitas. E quando, irmãos, eu fui lá a primeira vez, na cidade de Sabará, na primeira viagem, foi no fim do ano de 86, foi em dezembro de 86. Eu fui na cidade de Sabará. Quando eu cheguei, eu fui diretamente na casa do irmão Geraldo Escolático, porque Deus tinha mostrado que ele era a primeira visita. E quando eu cheguei lá, irmão, eu assustei, porque aquele anjo que estava me acompanhando na missão era o rosto do irmão que eu tinha na casa dele. Aí então eu concluí comigo que aquele irmão é que ia fazer comigo as visitas naquela cidade, que ele seria o anjo. E ele também era o irmão que Deus tinha mostrado que ia ser porteiro quando construísse a congregação, bem como o Senhor mostrou para mim até o lugar que ia ser construída a congregação. Mas aí, irmãos, quando eu cheguei na casa do irmão, que eu bati palma na porta da casa dele, que ele veio me atender, que eu olhei para a cara dele, eu vi que era o anjo que estava comigo na visão, e eu assustei, e fiquei pasmo. E ele falou: irmão, por que você está assustado? Aí eu peguei e falei para ele, porque quando eu cheguei na casa dele, irmãos, eu saudei ele não me conhecia, nem eu conhecia ele, mas eu conhecia ele da visão. Aí eu contei para ele, ele falou: então é por isso que o irmão ficou com os olhos regalados, olhando. Eu falei: irmão, porque o irmão era o anjo que me acompanhou na visita. Agora, irmãos, preste bem atenção nesse detalhe. Quando eu estava contando para o irmão Geraldo Escolático a visão que Deus tinha me dado, a saudosa irmã Célia estava lá na cozinha fazendo café. E ela falou assim: Geraldo, pede para o irmão não continuar no assunto, que eu quero contar a visão que Deus, a revelação que Deus me deu esta noite com ele. E aí, irmão, nós esperamos a irmã vir, e ela falou: irmão, nesta noite eu vi você chegando com essa mala aí que você está com ela, mas porém você não falar que é fácil falar que eu estou vendo a mala, eu vou contar para você o que você trouxe dentro da sua mala sem você ter aberto a mala. Você trouxe um terno marrom com a camisa listradinha de azul e uma gravata também marrom. Irmãos, eu não sabia qual roupa que tinha naquela mala, porque a minha esposa que tinha arrumado a minha mala. Mas eis que quando eu abri a mala, estava exatamente como a irmã tinha falado. Aí nós vimos que era Deus. Aí ela contou: irmãos, você chegava aqui nesta cidade e reunia nós para começar a obra de novo, e você levou nós num lugar lá em cima. E quando ela falou, irmão, o local, eu falei: mas esse local que eu levei para as irmãs não é o lugar que vai ser construída a congregação, que Deus me mostrou na visão. Aí, irmãos, essa irmã falou que eu cheguei lá e pegava na mão dos irmãos e puxava eles lá para aquele alto de morro. Quando chegou na hora, deu por pegar na mão dessa irmã Célia para puxar ela, ela falou: irmão, antes de você me puxar, eu quero que você fale para mim quem é o irmão, quem é o seu nome e quem foi que mandou você aqui. Aí eu peguei e falei para ela: eu sou o irmão Geraldo Carolino, sou de São Paulo, e foi Deus que me mandou aqui
para reedificar a obra de Deus nessa cidade. Ela me deu a mão e eu puxei ela para cima. Essa irmã, ela foi a primeira irmã da obra da piedade, quando Deus levantou a obra lá em Sabará. Ela era esposa do saudoso, já também irmão Geraldo Escolático, que também foi o primeiro porteiro lá daquela casa de oração. E aí, irmãos, Deus faz aquela obra maravilhosa, nós começamos a reunir eu, o irmão Geraldo Escolático, a esposa dele, a irmã Célia, a irmã Bilica, que também foi para a obra da piedade, né? Então, vamos ver, eu, o irmão Geraldo 2, a irmã Célia 3, a irmã Bilica 4 e a Nicéia, irmã da irmã Bilica 5. Foi assim que nós começamos, irmãos. Reunir ali na cidade de Sabará. Deus começou a trazer as almas de volta. Começou a chamar a alma como tinha batismo. Eu sei que hoje em dia, irmãos, na cidade de Sabará, entre salinha de oração, reunião e tudo, já tem aí entre mais ou menos entre 10 e 11 na cidade de Sabará. E Deus chamou um grande povo naquele lugar e eu estou glorificando a Deus. Mas aproveitando, irmãos, essa oportunidade, eu quero contar também uma obra que Deus fez também. Na outra vez que nós voltamos lá em Sabará, porque eu morei em Sabará só durante 1 ano e 9 meses. Os outros anos, que foi 7 anos que eu tive compromisso lá, nós ia lá temporariamente, lá em Sabará, para atender as reuniões. Eu saí de São Paulo, eu morava na cidade de Carapicuíba, na Viela Sergipe, e eu ia lá de ônibus. Muitas vezes, irmãos, eu fui para a cidade de Sabará, atender a reunião lá. Não tinha dinheiro nem para comer um lanche no caminho da minha esposa. Eu estava afastado do INSS, não recebia pagamento. E Deus preparava o dia da passagem para mim ir, para voltar. E às vezes não tinha dinheiro para levar lanche, nem para comer no caminho. A minha esposa fritava um ovo e põe dentro do pão e eu levava. E assim Deus foi abençoando, irmãos. E nós fomos indo lá. Mas aí, irmão, quando aquele homem... Porque no princípio, irmão, como que aconteceu? Tinha um irmão que Deus mandou ir para lá, que eu não vou citar o nome dele aqui, para não haver constrangimento, né? Esse irmão foi para lá e começou a anunciar o evangelho na cidade de Sabará. E Deus começou a fazer a obra. Só que aí, irmão, tinha um bairro, ficava meio distante de Sabará, que chamava General Carneiro. O irmão que era ancião na época, o irmão, o saudoso irmão Manuel, ele mais o irmão entrou em desavença. E nisso aí eles dividiram a obra. O irmão Manuel alugou uma sala. Ele ficou com a sala que era lugar da congregação. E esse outro irmão que estava prestando o serviço de evangelização e depois ficou como cooperador, ele alugou uma outra sala. E de acordo que aqueles irmãos que eram a favor do ancião congregavam com ele na salinha. E os irmãos que eram a favor do irmão que tinha ido evangelizar lá, congregavam com ele na salinha que ele tinha alugado. E como ele, que irmão, tinha feito tudo por conta dele, esse irmão evangelista, ele levou para a salinha dele a tribuna e os bancos. E a outra não tinha essas coisas. Banco e nem tribuna. E assim eles conseguiram dividir a obra de Deus lá e foi diminuindo, até, irmão, que acabou. Nem para um, nem para outro. Foi quando estava no finzinho de terminar que Deus me revelou, ou melhor, me deu a visão dessa cidade. Agora eu quero contar para os irmãos um episódio que aconteceu numa outra missão que eu fui lá, outra vez que eu fui lá, que ia ter um batismo. E Deus falou para mim, através de revelação,
que eu tinha que estar lá naquele batismo, porque o adversário ia pegar alguém e atrapalhar o serviço de batismo para não ter batismo. Irmãos, e eu fui para lá. E nós chegamos lá, irmão, quando foi no dia... foi eu de novo, o irmão Egídio, a irmã Conceição e a minha esposa. Nós fomos nesse batismo. E quando o irmão chegou na hora do batismo, então uma criatura de uma denominação lá, uma senhora, o espírito pegou ela, irmão, e ela começou a perturbar a ordem do batismo. A ponto, irmão, que chegou a ser interrompido por alguns minutos o serviço de santo batismo. O irmão estava pregando a palavra. Eu lembro que era o irmão Pedro, ancião do Santo Inês, em Belo Horizonte. Ele estava atendendo o batismo. E aquela mulher, irmão, começou a acusar ele lá em cima e falava para ele: você tem que largar esse lugar onde é que você está aí, você tem que ir lá para ser pastor. Eu vou falar para você, eu não vou, não diminuindo, mas se eu não falar o nome, vai parecer que é qualquer outra igreja. E falou que era uma igreja que, eu não vou falar o nome dela completo, mas no nome dela estava escrito Deus é amor. E assim, irmãos, aquela mulher começou a perturbar, e os irmãos que estavam lá na frente do ministério ficaram pedrificados, ficaram sem ação, e aquela mulher foi, irmão, apontava o dedo para o irmão e falava, o irmão pregando a palavra, e ela gritando cá de baixo. Irmãos, aí o Senhor falou para mim: viu, é para isso que eu te trouxe você aqui. Irmãos, eu levantei sem chamar muita atenção do banco que eu estava sentado. Fui lá, cheguei perto daquela mulher, fiz uma concha com a mão e falei bem perto do ouvido dela: espírito imundo, em nome do Senhor Jesus, vai embora. E aquela mulher, irmão, regalou o olho e saiu correndo tão rápido que ela caía no chão e levantava de novo, saía tipo catando cavaco, caindo e levantando, e foi embora e deixou o batismo em paz. E Deus deu a graça de continuar com o batismo. O irmão Pedro sempre não queria atender o batismo. Ele me levava com ele para me ajudar ele para descer as almas na vasca, no tanque do Santo Batismo. E ali, irmãos, louvado seja Deus, foi interrompida aqui a parte do adversário, e o batismo continuou, e Deus chamou as almas que tinha que chamar, e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, irmãos, é muito maravilhoso, irmão, que Deus tem feito várias obras de vocês conhecem, na cidade de Sabará, nas viagens que nós empreendemos para lá. Depois, quando foi para nós mudar para lá, foi uma dificuldade muito grande, porque ninguém queria levar minha mudança. Eu ia nas transportadoras, e o adversário entrava no meio e arrumava algum empecilho que não dava. Até que eu conheci um irmão que Deus me apontou, e foi ele que levou minha mudança para lá. E assim nós mudamos para lá. E quando nós estávamos lá, irmão, esse espírito pegou aquele ancião de novo, ele foi lá e tentou de novo desmanchar a obra lá, mas o Senhor deu graça e humildade de não ter discussão, nem discutir com ele. E o Senhor falou para mim: para não acontecer de novo o que aconteceu da outra vez, pega a sua mudança e volta para São Paulo, porque eu já fiz a obra que eu tinha que fazer. Já estava construída a nova congregação, a congregação do Arco do Findal, que está até hoje, no Campo Santo Antônio. Foi a primeira congregação ali de Sabará. Então, irmãos, aquele homem tomado de um espírito, né, que não, com certeza não é o Espírito Santo, e foi daí e falou que eu não era digno de estar na frente daquele povo. E aquilo causou uma revolta para a Irmandade. Eu ainda tive que fazer o serviço de bombeiro e apaziguar a Irmandade. Não, irmão, ele não soube expressar. Foi uma frase infeliz que saiu da boca dele, mas não é isso que ele quis dizer, não. E assim, irmão, louvado seja Deus,
Deus deu a graça de despedir daquela irmandade, voltei com a dor muito grande no coração, de deixar aquela obra que o Senhor pôs na minha vida, de fazer, e Deus levantou e prosperou, e está lá prosperando até hoje. Louvado seja Deus. Depois disso aí, já voltei várias vezes naquela cidade, inclusive o ano passado, em dezembro do ano passado, eu, a minha esposa, minha filha e meu neto Tiago, nós fomos naquela cidade lá, e Deus muito nos abençoou, no meio daquela irmandade. Atualmente lá agora tem várias congregações, tem vários cooperadores, tem 2 anciães, e irmãos, e Deus tem prosperado a sua obra. Mas irmãos, eu quero deixar aqui um alerta para a irmandade. Tomar muito cuidado que nos dias que nós estamos vivendo, eu já vi acontecer várias vezes de alguém do próprio ministério que não vigiar e ele mesmo querer desmanchar com o pé a obra que Deus deu de fazer com as mãos. Então devemos orar muito para o servo de Deus do ministério, para que Deus não permita que entre nele esse espírito, irmão, de ciúme, de inveja, de perseguição, irmão, de querer, irmãos, atrapalhar a obra de Deus. Muitas vezes, irmão, por qualquer motivo, sentar irmãos, irmãs, fechar essa linha de oração. Isso tem trazido, irmão, muito aborrecimento e tem trazido muito prejuízo espiritual no meio da irmandade. Então devemos orar constantemente para Deus blindar os servos de Deus que estão na frente, para que esse espírito de ciúme, espírito de Caim, de divisão, irmão, quando foi aquele que tomou Demétrio, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, irmão, não venha infiltrar no meio do ministério, como está escrito também em 8 de Daniel, quando a iniquidade entrar na casa do Senhor, e até a ponto de tirar o contínuo sacrifício. Então, irmãos, vamos orar bastante a Deus, para que não entre esse espírito de divisão no meio da irmandade, muito menos no meio do ministério, porque o ministério, irmão, eu tenho para mim que é como um alto-falante. O servo de Deus do ministério é como um alto-falante. Fala-se, mas a voz sai no alto-falante, mas quem fala, quando ele está na comunhão e diante de Deus, é o Senhor que fala na boca dele. Porque eu conheci uma irmã, o apelido dela, ela mora em São João del Rei, se eu não recolher ela ainda, é a irmã Maria do Céu. O Senhor mostrou para ela o ritual dos cultos e como é que uma pequena luz que surge no meio da irmandade, posa na cabeça de cada um, e aquele irmão é o irmão que vai orar, ou vai testemunhar, ou vai pedir o hino, ou vai a oração de súplica da igreja. Dele me aparece aquela luzinha como se fosse uma pequena luz de lanterna, e vai andando no meio da irmandade, e em cima da cabeça daquele que aquela luz pairar, vai ser aquele que Deus vai usar para chamar os hinos, para orar, para testemunhar. E quando chega na hora da palavra, irmãos, é diferente. Fica 2 anjos ali na frente, um à esquerda e outro à direita do céu de Deus. Mas quando chega na hora da palavra, vem um outro anjo que fica por trás do irmão, e ele vai pondo as palavras na boca do servo de Deus. Quando o irmão está na comunhão e quando ele espera Deus revelar para ele a palavra. Porque hoje em dia, irmão, tem muitos que não estão mais esperando Deus revelar a palavra. Estão pregando pela prática, pela sabedoria humana. Isso tem trazido muito prejuízo espiritual na obra de Deus. Porque quando o servo de Deus, irmãos, ele está portando ali no temor de Deus, na comunhão, na reverência, na humildade, que não quer ali contar testemunho dele mesmo, para aparecer no meio da irmandade, sobrepor a irmandade, querendo dizer que ele é maior do que a irmandade, que ele mesmo fisicamente ele é o anjo, que ele é isso, ele é aquilo, irmão. O Senhor sai de trás dele e fica falando sozinho.
Mas quando ele fica na comunhão, espera Deus revelar a palavra, irmãos, e não quer ali aparecer, não vai contar nada dele mesmo, então Deus, irmãos, através do Espírito Santo, manda um anjo e dá ali, irmão, a revelação da palavra e da exortação da palavra na boca do servo de Deus. Porque a letra em si ela é morta, é fria. Mas aquilo que Deus dá na boca do servo de Deus, quando ele está na comunhão, é vindo diretamente do céu, como está escrito na palavra de Deus, através de um medianeiro, através de um anjo, um mensageiro, que Deus manda ali naquela hora e põe a palavra na boca do servo de Deus. Então, esse mês agora que eu falei para os irmãos que é meu mês é por causa disso. Porque eu nasci fisicamente do meu pai e da minha mãe no dia 22 de outubro do ano de 1952. Depois, quando foi no ano de 1973, eu entrei a primeira vez numa igreja evangélica. E quando foi em 1975, Deus preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, que eu uni com a minha esposa, a irmã Piedade, no enlace matrimonial. Louvado seja Deus, e o Senhor tem nos abençoado, a nossa casa com 4 filhos, que os 4, o Senhor deu para eles o dom da música, e louvado seja Deus. Então, irmãos, também no mês de outubro também, dia 14 de outubro do ano de 77, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, e pelo amor e pela graça do Espírito Santo, o Senhor também me chamou nas águas do Santo Batismo, me tirou eu de ser pregador evangélico e me pôs na sua bendita graça, porque eu já vinha de uma outra denominação que eu não quero falar aqui, para não diminuir a fé de ninguém. E assim, irmãos, quando foi no ano seguinte, em 78, teve uma busca de dom especial na igreja do quilômetro 18, era para ser o ensaio, mas acabou transformando numa busca de dom. E naquele dia eu vi, irmão, a igreja subindo, e eu no meio da igreja cantando um hino, quando nós adentramos numa nuvem, que a igreja ia subindo para o céu. Quando nós entramos dentro daquela nuvem, o Senhor me selou com a promessa de dom de novas línguas, com o Espírito Santo da graça. Então esse mês, irmão, é um mês que me traz muitas lembranças maravilhosas da minha vida espiritual, da minha carreira, que comecemos com o Senhor, porque o Senhor falou para mim um dia, que quando a minha mãe começou a me gerar, o Senhor já me separou para ser seu servo na terra, e qual ele tem me conservado até aqui. Assim eu quero agradecer a Deus, irmãos, por tudo, pela sua imensa misericórdia, pelo seu grande amor, por tudo que Deus tem feito na minha vida, tanto material como espiritual, pelas provas e muito mais pela vitória que Deus tem dado. Louvado seja Deus. Nas viagens que Deus tem preparado, nas reuniões que Deus tem preparado de atender reunião familiar, para enfermo, evangelização, nas viagens que Deus tem dado, nos trabalhos na obra de Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Deus abençoe a todos, a paz de Deus com todos.